Vem comigo, Miguel. Nós vamos agora até Santa Catarina. Olha, uma bebê de apenas 8 meses, retirada do próprio velório em Correia Pinto, na Serra de Santa Catarina. Após mexer a mão, havia sido diagnosticada com virose ao ser levada ao hospital. Está um pouco confuso, mas quem vai trazer em detalhes é o nosso querido Rodrigo Santos. Rodrigo, me conta essa história, Rodrigo. E o caso é realmente confuso, Renato. Bom dia a todos ligados do Ronda do Povão. Boa semana para todo mundo. Esse caso aconteceu na cidade de Correia Pinto, que fica na região serrana de Santa Catarina, próximo à cidade de Lages. A bebê de 8 meses de vida estava sendo velada. Ela tinha falecido um dia antes por causa de um engasgamento. E ela foi declarada morta pelo hospital local e aparentemente apresentou sinais vitais durante o seu próprio velório. O incidente ganhou repercussão estadual aqui, todo mundo falou nesse assunto em Santa Catarina, e levantou até questionamentos sobre os procedimentos médicos adotados e desencadeou uma investigação oficial chefiada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Segundo os familiares, durante a cerimônia fúnebre, durante o velório, as pessoas começaram a tocar no corpo desse bebê, identificaram que a criança poderia estar viva, que a pele estaria quentinha, temperatura corporal, ausência daquela rigidez cadavérica e supostos movimentos dos braços e mãos. Isso criou uma suspeita. Um farmacêutico, o Conselho Tutelar e o Corpo de Bombeiros foram chamados ao local e teriam detectado alguns sinais vitais fracos. Ela foi levada, essa criança, de volta para o hospital, onde foi feito um novo eletrocardiograma e a direção do hospital reafirmou que a criança não tinha batimentos cardíacos, então confirmou o óbito aí pela segunda vez. O pai da criança relatou que levou esse bebê ao hospital na quinta-feira com diagnóstico de virose, retornando ao hospital na madrugada de sábado, quando foi decretada a morte por volta das 3 horas da manhã. Ele também apontou algumas discrepâncias entre as informações que foram fornecidas pelo médico e aquelas que estavam contidas na declaração de óbito. O Ministério Público de Santa Catarina diz que é prematuro tirar qualquer conclusão antes da finalização dos laudos, que estão esperados para ficarem prontos em cerca de um mês. A conclusão do laudo será crucial, enfim, para determinar eventuais medidas a serem adotadas tanto na esfera criminal quanto na civil. É uma polêmica muito grande para saber se a criança realmente estava viva ou não. Teve que voltar ao hospital, onde foi constatada a morte. Como você falou, o caso é realmente confuso, chama atenção, e a gente só vai ter realmente uma resposta disso daqui a mais ou menos um mês, quando sair o resultado das investigações. Vou falar uma coisa para você, Rodrigo. Eu já vi muitos casos, né? Bom, na história, parecidos, mas não envolvendo bebês. E isso é o que é mais intrigante, né? Nós temos aí muitos casos de relatos de experiência de quase morte, até mesmo relatados por médicos, né? Pessoas que voltaram à vida de maneira inexplicável pela medicina, né? Mas não para quem tem fé. E, obviamente, em um primeiro momento, as pessoas estão tão descrentes de tudo que às vezes acabam condenando o médico, o hospital, toda a equipe médica. Mas eu confesso para você que eu não consigo, em cima desse caso, me posicionar sobre os mistérios de Deus, porque há muitos casos de experiência de quase morte relatados e, obviamente, nós não podemos aqui, de maneira prévia, responsabilizar a equipe médica nem o hospital. Como o Ministério Público bem colocou, é necessário que a gente possa aguardar, né, toda a autópsia, os laudos que serão realizados pelo IML, né, Rodrigo? Exatamente, até porque foram feitas 2 constatações de óbito no hospital. Esse corpo voltou para o hospital, foi feita uma nova constatação. Enfim, existem literaturas médicas, eu conversei com médicos sobre isso, de alguns sinais que alguns corpos podem ter depois de algumas horas do falecimento, mas assim, é um caso muito... Ele, ao mesmo tempo, ele é curioso, é insólito e é estranho, mas, enfim, só as investigações vão dizer o que realmente aconteceu. O Mamá estava falando aqui, pode falar, Mamá. É a catalepsia, né, que às vezes os sinais vitais somem por horas e depois retorna, né, o nome dessa doença. Toda a nossa solidariedade ao povo de Santa Catarina, com toda certeza, isso move um estado inteiro, o país inteiro. Afinal, a gente está falando da vida de um bebê, né? E o que mais chama a atenção aí, Rodrigo, em toda essa história, é
a quantidade de crianças que acabam perdendo a vida ainda, né, bem cedo por conta de engasgamento. Os pais não estão preparados para lidar com situações como essa, a coisa acaba se agravando, demora a chegar ao hospital, né, e aí você tem outros problemas que acabam se acumulando. Rodrigo, muito obrigado pelas informações, tá? Um grande abraço. Valeu, Renato. Abraço. Boa semana.